O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui algumas leituras, mais uma vez falando do anticristo. No dia do 31 de dezembro está lá gravada, mais que explícito, grande parte do que será o anticristo. E aqui ele é citado de novo como aquele que nega Cristo, o Pai e o Filho. Aquele que vai contra a verdade. A verdade é Deus. A criação verdadeira, tudo que Deus cria é bom, verdadeiro, único. Não é isso? São os transcendentais e belo. O demônio tem destruído a beleza, a bondade e a verdade. Como? Não destruído em si, mas com mentiras, filosofias invertidas, onde você cria a realidade, destruindo a beleza de toda a sociedade. Ou você vai no museu de arte moderna, tem lá um pinico pregado, uma banana vendida com uma fita vendida por sei lá quantos milhões de dólares. Não é isso? Então ele tem destruído as artes assim de a própria nudez de uma forma mais mundana e assim por diante. Vai destruindo a imagem do ser humano, vai destruindo a sociedade, as cidades. Ninguém mais se preocupa tanto em beleza, assim, de tempo, de construir rápido. Então os transcendentais, que obrigatoriamente levam aquele que é a beleza, a verdade, o amor, a bondade, estão sendo destruídos. O anticristo é que tem feito isso, tem preparado todo mundo para se afastar cada vez mais de Deus. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Como a verdade tem desaparecido de todo lugar, nós temos que manter a doutrina. Hoje, para conseguir material de catequese que fale de mandamentos, as coisas é dificílimo. Você tem que pegar o catecismo mesmo, e tentar ir trabalhando o catecismo, de tamanha destruição que foi feito em tudo na igreja, assim, para acessar aquilo que é verdadeiro, aquilo que deve ser ensinado, né? A própria moral
vem sido destruída desde aí o século moderno, as referências de moral, o relativismo da verdade, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moral. É moral aquilo que eu penso, não o que o outro pensa. E assim, a igreja é uma opção, a religião é uma opção, qualquer religião serve, né? Ou se você não tiver também, tanto faz. Você é o seu Deus, você faz o Deus que você. Por isso que eu até fiz questão de publicar uma entrevista com um padre italiano muito, muito bom. E alguém pergunta para ele se ele já teve crise espiritual. E ele disse que as crises espirituais são importantes porque você descobre que o Deus que você criou na cabeça, psicológico, não é real. Real é um Deus que é diferente de você. E acaba não fazendo aquilo que você queira, do jeito que você quer. E isso inicia-se uma relação de verdade. Então as crises que nós temos com Deus são importantes, desde que nós consigamos continuar perseverantes. São as famosas conversões, né? Ou as 3 vidas interiores. Resumindo rapidamente, uma pessoa recém-convertida que vem do mundo para a igreja, ela vem achando que Deus vai resolver os seus problemas lá fora, não é isso? Acabar com as dívidas, os boletos chegam pagos quando vem para a igreja, né? Acha que todo mundo da igreja é santo. Então a pessoa que vem para a igreja, logo, logo, ela entra na primeira crise. Descobrir que Deus não vai acabar com tudo lá fora de problema, deixar ela sem doença, feliz da vida. Descobre que nós não somos santos assim, né? Começa a decepcionar com o povo da igreja. E aí ela tem obrigatoriedade de passar pela primeira conversão. A primeira conversão é ela desapegar do mundo e entender que nós todos estamos num barco a caminho e desapegar daquilo que é sensível, porque geralmente elas vêm querendo dinheiro, prazer. Então é a conversão dos sentidos. Ela abre mão de ter prazer nesse mundo como quer, de ter honra, e continua na igreja. Passado algum tempo na igreja, aí ela, depois da primeira conversão, ela começa a ter experiências com Deus, né? Aí Deus consola, são aquelas pessoas que choram, que onde ela vai, Deus fala com ela responde os anseios dela, o padre faz a homilia. Padre, eu perguntei isso agorinha, né? Semana passada, achei bonito, acho que foi semana passada. Não sei se vocês lembram, que eu estava fazendo homilia e de repente eu falei dos dogmas marianos. Quase todos os dogmas. E tinha, não sei se ela, não deve estar aqui hoje não. E tinha entre nós uma mãe que era evangélica e que colocou a filha na catequese e a filha perguntou sobre Maria. E ela veio aleatoriamente numa missa de manhã para tentar aprender um pouco mais. E justo naquele dia, eu falei dos dogmas e eu não estava nada previsto. Aí logo depois ela foi ali meio chorosa, dizendo, padre, o senhor respondeu o que eu queria. E ela já querendo confessar e voltar para a igreja, né? Então parece que o mundo gira em torno. Deus mostra esse momento que você se sente, você está rezando e você sente aquele coração fogoso. Você está na rua, dá vontade de falar eu te amo. Aí você começa a ter os consolos espirituais. Bem, aí daí para frente depende de cada um. Santa Teresa d'Ávila diz que não são todos. Chega num ponto que os santos abdicam até dos consolos. Amam sem receber consolo nenhum. Santa Teresa d'Ávila ficou anos, né? Acho que foi 50 anos, quantos anos, sem sentir nada na oração. Aí é a hora do desespero. Muitos também abandonam o barco. Outros não, continuam firmes. Porque sabem que o céu é a meta. Então a pessoa agora, ela abdicou dos sentidos, abdicou do consolo espiritual.
Essa é a pessoa mais, é a segunda conversão, a segunda decolagem, né? É quando a pessoa está mais perto de Deus. E aí explica um pouco, o Lucas perguntou da cruz, Pai, por que me abandonaste? Jesus veio para amar até o fim, sem querer nada em troca, nem o consolo do Pai na cruz. Ele quis isso. É o máximo de um amor. Quando você ama alguém que te dá algo em troca, é fácil. Quando você ama sem pedir nada em troca, é muito difícil. É o amor mais puro, mais purificado. Por exemplo, da esposa que cuida do marido acamado. Então aqui, guarda os ensinamentos da igreja, da doutrina. Existem coisas, por exemplo, que nós católicos, hoje nós estamos vivendo uma confusão muito grande aí, querendo que o Papa mude muita coisa. Aprenda uma coisa, tudo que é de direito natural e divino, o Papa não pode mudar. O Papa não pode falar de ideologia de gênero, nunca. Por quê? Porque vai contra o que é real. Eu ser homem, o outro nascer com sua sexualidade. Nunca vai poder mudar qual é o intuito do sexo, que é união matrimonial para gerar vida. Jamais, Papa nenhum. Pode juntar, eu sei que a imprensa vai aí colocando um monte de coisa na cabeça, mas impossível. A vida é de Deus. As revelações das Escrituras, nunca. Por exemplo, ordenação de mulher. Nunca Jesus escolheu os apóstolos, homens. O Papa não tem poder. E agora João Paulo II já colocou como definitivo. Então nós estamos vivendo umas confusões de direito. Por quê? Porque entrou uma filosofia satânica e teologia da igreja de que não tem direito natural nem divino. Não existe isso. A própria lei hoje, toda lei tem o seu princípio de direito natural. Mas a gente vê que os semideuses lá em cima dizem que não tem isso, né? Por exemplo, a lei da inviolabilidade, que a vida é inviolável. Desde a concepção, não, você tem que aplicar o princípio da saúde da mulher. Desde quando a saúde da mulher é matar alguém. Então nós estamos vivendo uma bagunça. Então você tem que aprender a doutrina, tem que ter o catecismo na mão. Não tem ninguém, por mais infiltrado na igreja que esteja, que pode ir contra o catecismo. Pode até falar mal dele, mas aquela verdade é única. Você tem que ter o catecismo. Você tem que ter a Bíblia, o catecismo, os livros, os documentos da igreja, livros de doutrina, porque cada vez mais vai ficar difícil o acesso. Cada vez mais, daqui a pouco não vai nem publicar mais. E aí vão ficar as ideologias, as mentiras, né? Houve uma infiltração enorme na igreja nesse sentido. Então, guarda isso aqui, ó. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Muita gente, vestido de autoridade, quer desencaminhar todos, fugir da verdade, né? Dizer que tudo é relativo, depende, quantas orientações em confissão errada, não, o importante é o amor, e será o quê? Pessoas que não estão preocupadas com a salvação, coisa que a igreja não tem nem poder de mudar. E dentro desse contexto de mentiras, de confusões, nós temos no mundo hoje muitos João Batistas, né? Como era no início. Quem és tu? E João Batista, aqui é importante para também refutar a tese de que foi a reencarnação de Elias, como alguns dizem espíritas, né? Tu és Elias? Não, não sou Elias. Então não é reencarnação. O que João Batista tinha é o espírito profético de Elias. É diferente. Mas quem é você? Eu sou uma voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor. Hoje nós temos muitas vozes que gritam num deserto, onde não tem mais quase livro nenhum, onde a verdade está cada vez mais relativizada dentro e fora da igreja. Existem vozes que gritam no deserto. Como é que você identifica alguém que realmente queira a verdade? É alguém que não fica falando teorias sem referências doutrinárias.
teólogos que escrevem, filósofos, bonito, mas cadê a referência? De onde você tirou isso? É da sua cabeça? Pode ser papa, a não ser que seja um documento magisterial. Mas entrevistas, outras coisas, cadê a referência? Você tem que perguntar, de onde o senhor tirou isso? Você tem que começar a perguntar, isso que o senhor está falando, está onde? Em qual documento? No catecismo tem isso aí? Questione. Pessoas que se enchem, rebuscam de escrever coisas, teorias pessoais, e não tem referência nenhuma, a não ser a si mesmo. O próprio Deus é você. Mesmo que seja de autoridade, até dentro da igreja, questione. Onde? Onde você? A voz que grita no deserto são pessoas que falam dos documentos, código de direito canônico, é uma outra coisa boa que vocês podem comprar. Por mais que pareça que é difícil, comprem o código de direito canônico, comprem o catecismo, comprem documentos da igreja. Tem um compêndio do Concílio Vaticano II, todos os documentos do Concílio Vaticano II, que é belíssimo, que o demônio tem colocado na cabeça dos outros que não é. São documentos belíssimos. Tenha toda a doutrina em casa. E depois questione, de onde veio isso? Nós temos que lutar, porque existe uma autoridade magisterial milenar. A autoridade da igreja está no Espírito Santo da igreja, que vem há séculos e séculos e séculos. Eu só falo a verdade se eu me submeto ao magistério. Teoria minha, quando é coisa minha, eu aviso. Quando eu falei que eu disse que eu tenho no meu coração que Nossa Senhora sentiu dor no parto, lembra? A maioria dos teólogos não tem dizem que não. E a igreja não diz nada. Mas eu sempre falo, olha, isso é uma opinião minha. Os santos, muito mais santos que eu, muito mais importante. Agora, as outras coisas que eu falo e não entro nesse meio, é porque eu estou falando coisa que a igreja afirma. Que a igreja diz. Está documentado. Então, que muitos João Batistas, que vocês sejam João Batistas para outras pessoas. Gritem lá fora, para seguir a verdadeira doutrina, a verdade. Doa quem doer. Questiona. Bota na parede. De onde veio isso? É da sua cabeça? Sinto muito. Faz igual foi com Paulo na Grécia. Depois nós te ouviremos. Nós queremos a doutrina da igreja. Que Nossa Senhora, Mãe da doutrina, da verdade, nos ajude nessa caminhada. Assim seja.